sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria gigantesca de receber aqui uma honra, Cris Guterres. Cris, seja muito bem-vinda. Helena, esse convite foi mais que especial. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Vim aqui para seguir essa jornada junto com você. Ai, nossa, eu vou dizer que eu me joguei num abraço da Cris e foi ele que me fez dar conta de uma coisa muito grande que aconteceu recentemente, que foi participar do TEDx Blumenau. E a Cris maravilhosa, segura, tranquila, no centro do palco, como mestre de cerimônias, e a última coisa que você faz antes de começar a falar é dar um abraço na Cris. E naquele abraço eu falei, ok, eu não estou sozinha aqui, a gente está acompanhada e a gente pode ir. E depois eu fiquei pensando, Cris, de tantos papéis que você, de tantos lugares em que você está presente, esse lugar no centro do palco, me parece um lugar tão seu, com tanto conforto você tinha ali também. E depois eu descobri que teve uma insegurança ali no meio do caminho que pintou, e eu falei, nossa, eu nunca imaginei que a Cris sentia uma coisa assim. Eu quero te ouvir, Cris, sobre a confiança e sobre a insegurança também. Caramba, Helena, você trouxe uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que realmente a última coisa que as pessoas que iam apresentar faziam era receber um abraço meu. Eu não tinha posto tanta importância no meu abraço, mas eu tinha posto importância no meu sorriso. Eu recebia todo mundo com aquele sorrisão que eu falava, não, era tipo assim, para mostrar que tá tudo bem, porque eu já fiz TEDx, então eu sei o quanto a gente fica nervoso, né? E essa coisa da. Olha que loucura, né? Eu sempre fui uma pessoa que senti muito medo. O medo sempre fez parte da minha vida, só que em alguns momentos o medo me paralisou e hoje, já com mais maturidade, com mais independência, autoconhecimento, o medo não me paralisa mais. Ele vem, ele mostra que ele está ali, ele aparece, mas ele não me segura. E aí foi muito bacana esse tópico que você trouxe ali inicial, porque no próprio TEDx eu comecei contando que eu já tinha, por exemplo, me sabotado e não consegui ir até o fim num primeiro convite que eu recebi para apresentar um TEDx, que era aqui em São Paulo. Me sabotei, não consegui chegar até o final. Esse é o momento dessa Cris, ainda muito insegura e que deixava que o medo fosse maior do que os sonhos dela. E aí, ao longo da minha jornada, eu vou tendo que aprender, eu preciso desenvolver técnicas, porque senão eu vou ficar para trás. O medo não pode ser maior. E o medo, Helena, ele me bloqueou tantas vezes na minha vida, na minha juventude, por exemplo, o que que me bloqueava? Era o álcool. Eu bebia muito porque eu sentia muito medo. E aí Uhum. era quase que você coloca a culpa no álcool, não foi porque eu tinha bebido, sabe? Vários os sinais, né, que a nossa mente, o nosso corpo vai mandando pra gente. E aí depois a gente vai mudando e a gente vai entendendo, vai fazendo muita terapia, né? Eu sou uma pessoa que tem essa possibilidade, esse acesso à terapia, e ela para mim funciona, porque também tem essa ideia de que é só fazer terapia que vai funcionar. Não, não é para todo mundo, né? Além Uhum. de ser difícil de acessar, porque tem um custo alto também, ela não vai resolver todos os problemas de todo mundo. Então, a terapia foi permitindo que eu fosse conhecendo mais de mim, que eu fosse entendendo e tal, e que eu aprendesse a controlar esse medo. Ele vai existir. E naquele dia do TEDx, eu vesti um vestido azul, bem coladinho, e quando eu fui comprar, eu experimentei na loja, achei lindo, falei, vai ficar maravilhoso. Só que acho que o espelho da loja era um espelho que me emagrecia, não sei o que que aconteceu, só sei que eu vesti o vestido, eu percebi que meu corpo ficava muito delineado, e eu sou uma mulher de 92 quilos, né? E isso é algo importante de eu falar aqui, porque os seus ouvintes saberem que eu sou uma mulher negra de 92 quilos e eu ainda sou uma apresentadora de televisão. E isso diz muito sobre mim, porque além de eu estar ocupando um lugar que mulheres como eu não ocupam, o tempo inteiro as minhas colegas de trabalho e o meu meio me mandam mensagens de que muitas vezes o meu corpo é inadequado. Porque todas as minhas colegas são magras, meus colegas são magros, é muito difícil. Hoje, se você for parar para contar nos dedos quem são as apresentadoras de televisão que não vestem 38, 40, a gente conta. São muito poucas. Tem eu, tem a Renata Ciribelli, talvez
Astrid Fontinelli. Nós somos muito poucas. Existe um padrão a ser seguido, né, ali para se ocupar esse lugar da imagem, né, do centro, que é o centro do palco, como você começou Sim. dizendo, né? E Helena, o vestido me abalou. Ah, amiga do céu, o vestido mexeu comigo. Eu vesti o vestido e assim, eu não tinha dúvidas de que ia ser um momento muito importante, porque para mim era uma consagração. Eu saía daquela menina que se sabotou e não conseguiu apresentar um TEDx, e eu estava indo para aquela mulher que já tinha feito 2 TEDx e que agora estava entrando como mestre de cerimônias. É uma consagração do lugar que eu sempre procurei. Eu estava ali comemorando, tinha uma comemoração, uma felicidade. Tem um momento importante da minha carreira, que é um momento de ascensão, então eu estava muito feliz, mas o vestido travou assim. E eu comecei a ficar preocupada, e eu falei, meu Deus, e agora? Se eu tivesse outra roupa, eu teria trocado. Uhum. Com certeza eu teria trocado. Mas eu não tinha outra roupa, não tinha opção. Tive que buscar força em referências, entrei no Instagram, comecei a buscar as referências de outras mulheres que eu sigo e que também não são magras. Respirei fundo e fiz exatamente a jornada da calma. Respirei fundo, falei, Cristiane, calma, só vai. E aí, Helena, tem uma coisa que é muito louca. Estar no palco, para mim, é algo tão mágico que parece que eu esqueço tudo. Eu esqueci que o vestido estava marcando meu corpo, que isso estava mostrando que eu era uma mulher com barriga. O vestido estava maravilhoso. Por favor, todo mundo vai dar um pause agora no podcast para poder ver uma foto da Cris incrível nesse vestido O azul, mas vestido azul continua. do TEDx, isso mesmo. Lá no Instagram tem. Mas eu entrei naquele personagem e apresentei o evento, esqueci do vestido, e só fui lembrar de novo quando eu voltei pro hotel e me olhei no espelho. Eu falei, meu Deus, o vestido. Mas tá tudo certo, eu já tinha entregado, né? E aí é isso quando você fala da insegurança, né? Ela existe, ela tá ali. O que mudou para mim foi que eu aprendi a utilizar ferramentas de controle, Uhum. mas ela nunca me deixou. Nossa, mas eu acho tão importante você contar isso, Cris, porque, primeiro, se você não tivesse escrito ou falado sobre isso agora, eu nunca saberia. Porque para mim era isso, para mim era só você, o sorrisão e a presença incrível no meio do palco, absolutamente confiante, contando pra gente que estava tudo bem, que aquele lugar que estava tudo bem tá ali, que não tinha, que a gente podia seguir apesar do medo, né, que todo mundo estava sentindo. Só que você contar para mim deu mais força ainda, assim, sabe? Porque aí você é importante pra gente, né? Olhar uma mulher que a gente admira e você fala, cara, eu acho essa mulher foda. E aí ela tá lá me falando que ela sentiu uma coisa que eu sinto também. E que eu sinto e eu penso que é indizível, assim, sabe? Tem um... Parece que é muito errado eu confessar. Errado, Parece que é um pecado, né? parece que a gente está errado em sentir e errado em contar que sente. É quase que isso. É a mesma coisa que eu falo assim, às vezes, bom, sou uma mulher negra e eu mudo muito meu cabelo. E aí, assim, teve uma fase na vida das mulheres negras que as mulheres negras alisavam, aí depois a gente começou a entender que o nosso autoconhecimento enquanto pessoas negras passava por reconhecer também o cabelo. E aí depois volta a alisar. E aí, não pode mais alisar, aí tem uma cobrança, e tá. Aí, mesmo quando eu uso cabelo liso, às vezes eu fico pensando, nossa, mas será que eu devia usar o cabelo liso? Sim, sim. Se eu Não, quero, né? eu quero, é isso, né? E aí também tem esse medo de contar, nossa, mas expor a nossa vulnerabilidade, né? Isso é tão difícil. E eu acho que isso é uma das coisas que mais nos tornam verdadeiros. Tanto que eu sou colunista do UOL já, acho que há uns 4 ou 5 anos. E, assim, uma das características dos meus textos é que eu sempre trago nele algumas questões que me atravessam e que são dúvidas, são questionamentos, trago a minha vulnerabilidade à tona, sabe? E aí é muito legal quando esse texto mesmo do vestido, né? Eu escrevi o texto nessa coluna, a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas agradecendo por eu ter dito aquilo.
porque elas também sentem o mesmo, mas não conseguem ouvir outras pessoas falando disso. E aí é quando elas ouvem alguém falando que elas falam, tá tudo bem, tá tudo bem. E ainda mais com a gente, né, Helena? Nós somos mulheres, a cobrança com a nossa aparência é muito maior, com o nosso comportamento, como que a gente se comporta, como a gente faz. Não existe essa cobrança tão grande quanto os homens, né? Os homens podem se comportar, falar algumas besteiras que ainda assim serão aplaudidos. E a gente, muitas vezes, a gente vai ser cobrada em todos os momentos ali da nossa vida, sabe? Então, eu acho, para Sim. mim, é muito importante dividir, abrir a minha vulnerabilidade, sabe? Dizer para as pessoas, eu também tenho medo. Então, quando eu apresentei o TEDx, que eu escolhi contar a história de que eu também já tinha falhado, de que eu tinha falhado, de que eu tinha me sabotado, foi também para deixar vocês mais tranquilos, do tipo, tá vendo? Tá tudo bem, se ela hoje está na televisão, já se sabotou. Mas sabe que isso eu acho muito incrível, porque o termo autossabotagem, muitas vezes ele me ajuda, porque ele acaba sendo assim, um alerta que pisca, assim, sabe? Você fala, opa, peraí, tô me sabotando, não tô me sabotando, peraí, eu tô cavando um buraco aqui para eu cair nele, e isso me deixa mais atenta. Só que às vezes, como todos os termos, né? E quando a gente faz terapia há muito tempo, que também é meu caso, a gente começa a ficar mais familiarizado com os termos, né? Viramos todas fãs da Ana Sui ali, psicanalista incrível. Você fala, meu Deus, você começa a ter, inclusive, um vocabulário, né, para falar das coisas que a gente sente, e tudo. Às vezes eu penso assim, que a gente perde um pouco até o peso de fato da coisa, né? Porque a hora que você, isso é autossabotagem, tem um jeito meio leviano de às vezes eu falar isso pra mim, que parece que eu não tô entrando em contato de verdade com qual que é o tamanho do absurdo de eu ser a pessoa que vai me fazer mal, né? Que vai não me permitir, deixar isso acontecer. E quando você contou, eu acho que tinha uma leveza também de os anos passaram e muita coisa aconteceu, e hoje você está aqui, você estava lá no palco falando, só que na época também teve. Imagino que não tenha sido simples, não, Cris, quando esse primeiro convite não deu, você não deu conta não sei, Foi um de viver sofrimento. aquilo, né? É um sofrimento mesmo. É um sofrimento, porque assim, tinha que entregar um negócio que eu não conseguia entregar, eu também não conseguia falar, eu não conseguia falar, olha, acho que talvez agora não seja o momento. Que era isso também, até não ter maturidade suficiente para dizer assim, olha, fiquei muito feliz com o convite, mas eu não vou conseguir agora, porque eu também não conseguia nem realizar isso, né? Não vou conseguir, é muito, e assim, eu não sei como é que você é, mas eu costumo dizer, Helena, que assim, se eu tratasse as pessoas da maneira como eu me trato, eu não teria amigos. Eu sou extremamente autocrítica, eu me critico o tempo inteiro, eu me maltrato, eu me puno. Ah, então eu não fiz o TEDx? Então eu vou me punir também, não vou fazer viagem de férias, sabe? Eu me puno o Sim, tempo sim. inteiro, eu não vou viajar porque eu não terminei meu serviço, sabe? Várias punições. Se eu fizer isso com as pessoas, não vou ter amigos, ninguém vai estar do meu lado ali. É uma cobrança absurda o tempo inteiro. Então, não ter entregado foi muito difícil. E aí, durante um bom tempo, eu achei que eu tinha fechado portas para mim, né? Então, pronto, aí eu ficava muito triste. Ai, nunca mais, ninguém vai me chamar para fazer um TEDx, não sei o quê. Todo mundo já deve saber que eu desisti, que eu não fui, que eu não fiz, que não sei o quê. Fiquei nesse martírio. E aí tem coisas que eu não sei dizer como que vira chave, porque uma hora vira, né? Eu acho que Uhum, mas vira também quando a gente se propõe a estar na jornada de transformação, porque nem todo mundo tá. Nem todo mundo tá uhum. para aprender com o outro ou aprender com os próprios erros, né? Também. Aprender com os nossos erros é bacana. Melhor ainda é aprender com os dos outros, porque o outro erra, se fode, você aprende vendo eles. Já economizou ali. Já economiza, fica mais fácil, mais barato, né? Mas Nossa, nem todo sim. mundo está nessa disponibilidade, nem todo mundo consegue perceber isso, né? E no final, eu tenho. Os ouvintes do Jornada da Calma já devem saber, mas eu já fiz as pazes, que essa é a minha característica mesmo, assim. Que eu começo a olhar para as coisas e eu vejo quase uma. Não é
pode usar a palavra perfeição, mas talvez perfeição seja meio pesado, assim. Mas quando as coisas acontecem, você fala, cara, tinha o tempo certo de acontecer. Tinha o momento, e tinha que acontecer de tal forma. E eu fico Uhum, pensando, quando de fato você subiu no TEDx São Paulo, que você falou sobre persistência e teimosia, contando também de episódios recentes que tinham acontecido com você, qual, como foi importante, né? Assim, qual que é a diferença de você falar sobre isso, assim, ó, sobre quando eu quero, eu vou, quando eu falo, cara, eu não vou, talvez eu tenha que desistir, talvez eu tenha que parar, o quanto de consistência isso traz, né? Aí eu fico pensando, putz, talvez tenha sido muito ruim, assim, eu fico triste que tenha, que talvez tenha tido que acontecer desse jeito. Mas no final aconteceu desse jeito e ensinou tanto para mim e para tantas pessoas, né? Você tem essa sensação quando de fato aconteceu a tenho. participação, Cris? Eu tenho essa sensação e eu tenho a sensação de que eu tinha que ter aprendido com aquilo, com aquela sabotagem. Eu acho que eu sempre fui uma sabotadora em potencial, mas eu nunca tinha realizado isso, eu não enxergava, porque muitas vezes essa sabotagem ela é sutil. Por exemplo, agora, eu estou começando um relacionamento com uma pessoa e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí na terapia eu começo a perceber que, tipo, eu começo a criar problemas que não existem, entendeu? Uhum, Porque tá tudo muito perfeito. Não, imagina, um relacionamento. É muito louco isso. E aquela sabotagem ali no TEDx, para mim foi muito nítido ali que eu me sabotei. Eu aprendi muito com aquilo. Eu aprendi demais. Então, não só o fato de eu depois chegar e fazer um outro TEDx e entender que, de repente, nossa, talvez isso aqui que eu escrevi agora, que eu estou falando agora, converse muito mais comigo e com outras pessoas, mas também de ver o quanto eu aprendi com aquela situação que eu vivi, sabe? De eu ter realizado, falei, nossa, é assim que eu faço. E de olhar, de parar, e assim, eu tenho essa mania de escrever também, sabe, Helena? uhum, Eu escrevo algumas coisas que eu faço, sabe? De parar e olhar assim, nossa, olha como são os passos que o meu cérebro dá, olha só como eu faço, sabe? De depois, de repente, num outro momento, falar, nossa, eu já fiz isso, tá? Não precisa, não, vamos por outro caminho, porque você está criando aqui uma situação para não se envolver. Não, eu acho que eu vejo muito isso, assim. E eu me permito, eu acho que eu não me furto mais. Eu sempre tive muita dificuldade de falar bem de mim e de uhum, agradecer elogios. Hoje eu já aprendi, não me furto mais. Então, se tem uma qualidade que eu tenho e que eu reconheço como uma qualidade que eu acho que me coloca em potência, é reconhecer os meus erros e aprender com eles. Eu consigo, assim, eu olho, eu paro e falo, não, eu tinha que ter passado por isso, porque eu precisava aprender isso, isso e isso. Eu aprendi e a partir dali eu faço diferente. Eu não sou uma pessoa que costumo ficar insistindo nos mesmos erros e esperando resultados diferentes. Eu paro, analiso, opa, não é dessa forma, uhum. tá diferente, errei aqui, 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 tá, bora para outro caminho. Essa é uma qualidade incrível e não é todo mundo que é assim, né? A gente vê Não, muito. Às vezes eu já me vi muitas vezes fazendo isso, fazendo a mesma coisa e achando que vai dar diferente, mas vai dar no mesmo, porque você está fazendo a mesma coisa. E eu vejo pessoas próximas, assim, e eu fico pensando sempre isso, assim, até você comentou, né? Se eu tratasse as outras pessoas como eu me trato, eu não teria amigos. Mas não é verdade, porque você é a pessoa mais querida e com mais amigos, assim, que todo mundo quer estar perto, quer estar junto. Ou seja, você trata todas as pessoas que estão ao redor com esse carinho, com esse acolhimento, que beleza, talvez a gente tenha um processo aí para poder aprender a usar isso com a gente. a Só que quando a gente, gente é isso. não é? Só Uhum. que, só que eu vejo assim, ó, quando eu conheço pessoas que têm essa característica, né, que tem esse olhar para o outro, que ele é muito generoso, que tem um cuidado, que tem uma presença mesmo, né, de você estar observando o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes você vê a pessoa escolhendo um caminho que você fala, não faz isso, vai dar ruim. Tipo, não, esse caminho não. E aí eu fico sempre no assim, cara, mas é o caminho da pessoa, é a escolha da pessoa. E aí você fica, né? Ah, tá bom, é um amigo, eu posso falar, não posso falar? Será que por que que eu quero falar isso? Eu fico sempre nesse monte de camadas. Só que eu fico pensando em relação à maternidade também.
como isso funciona com o seu filho. Então você fala, tá, o quanto a gente consegue deixar alguém falar, tá, beleza, esse é o seu caminho, você fala, não, esse caminho não, vem por aqui. Como é, Isso é o Cris? mais difícil. Nossa, acho que fica isso martelando na minha cabeça o tempo inteiro, assim. Eu fico tentando ser uma mãe que não tenha uma relação abusiva com o filho, porque muitas vezes a relação de maternidade ela é muito abusiva. Faz isso, não faz aquilo, e desde criança, né? A gente coloca limites nas crianças que a gente não coloca nos adultos. Coisas básicas do tipo, criança só vai levantar da mesa se comer tudo. Aí o adulto é assim, não, não quer mais, ai, não tem problema. A gente já fora, Sim, deixa no prato, né? E, então a relação de mãe e filho muitas vezes ela é muito abusiva. E eu sou controladora, então eu fico tentando controlar as situações, as relações. E eu acho que tem um outro agravante aí, que é o fato de eu ser uma mãe por adoção. Eu me tornei mãe através da adoção. E o Rafael, quando veio morar comigo, tinha 14 anos. E tem um lugar que a sociedade me coloca, que é o lugar da salvadora, que é um lugar que eu tento não ocupar, mas ao mesmo tempo que eu me esforço muito em dizer para os outros, não, eu não salvei ninguém, eu não vou ocupar esse lugar de pessoa salvadora, me cobro, porque eu fico pensando assim, poxa, meu filho tinha um destino fadado a dar errado sem mim. Não pode dar errado comigo. Essa cobrança, ela existe. E aí eu comecei a dividir isso com algumas mães. Então eu perguntei para algumas mães, assim, que são mães, principalmente mulheres com uma maternidade parecida com a minha, mesmo que não seja por adoção, mas que sejam mães de meninos, adolescentes ali 18, 19 anos, meninos negros. Primeiro eu perguntava assim para elas: você tinha um sentimento de que você era obrigada a fazer o seu filho dar certo? Todas respondem sim, todas. sim. Como você lidou com isso? Como você fez? Porque eu estou tentando aprender como que eu faço para lidar. E uma das coisas que tem me ajudado também é dizer para o meu filho, falar para ele, filho, porque tem uma coisa assim do tipo, sabe? Minha mãe tinha uma frase, toda vez que eu fazia alguma coisa que ela não julgava certo, era onde foi que eu errei? Ela sempre fazia essa frase. E eu sempre falo para o meu filho, filho, se amanhã ou depois você fizer uma escolha que eu não julgue uma escolha correta para a vida de alguém, eu vou respeitar e eu não vou me culpar, porque eu sei que eu fiz tudo certo. Eu te dei amor, eu te dei atenção, eu te ensinei as coisas da vida, eu fiz o meu melhor. Talvez eu tenha errado, sim, mas eu fiz o melhor com as ferramentas que eu tinha, com a sabedoria que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha. É claro que a gente, como pessoa, a gente vai evoluindo, às vezes a gente muda de ideia, a gente descobre que, nossa, eu não devia ter feito daquele jeito com o menino, devia ter feito isso. Mas naquele momento, a mulher que eu era, eu fiz o meu melhor. E eu falo isso para ele também, é mais para eu ouvir do que Sim. ele. É para eu entender que tá tudo bem, tá tudo bem. E até porque também é um peso imenso você colocar no outro, né? A expectativa, a gente colocar nas costas do outro o peso dele ter que atender às expectativas de uma mãe, de um pai, de uma família. E assim, a gente está acostumado a assistir histórias aí de como é difícil. No próprio TEDx, a gente ouviu ali algumas pessoas que falaram de como foi difícil para elas fazer, por exemplo, a transição de gênero, porque muitas vezes isso está relacionado com a obrigação de ter que atender a expectativa de uma família. Que a minha família não quer isso para mim, não espera isso de mim, né? Então eu tento me libertar muito disso, assim, sabe? Até para que meu filho possa ser feliz e eu também, porque senão a cobrança é muito grande. Helena, maternidade, eu vou te falar um negócio absurdo. É puxado. Puxado! E a gente tem a cobrança da sociedade, né? A sociedade cobra muito da mãe, né? Quem que é a mãe desse menino? Quem que tá fazendo alguma coisa para esse menino? Sabe? E a gente, não vou nem entrar nessa discussão, mas ninguém fala quem é o pai desse menino, né? Então a gente já Uhum. entende aí, por exemplo, do quanto as mães são cobradas. Eu tenho uma cobrança total da sociedade. Então, acho que assim,
Eu entendi que para minha maternidade eu tinha que buscar o máximo de leveza e de calma. Só que calma, Helena, eu vou te confessar, eu não sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa ligada no 440, eu acordo de manhã às 6 da manhã e eu já tô assim aceleradíssima. E aí, às vezes, eu fico nervosa, às vezes eu grito. E aí, o calma também de, não é só. Porque tem essa coisa de entender oposição como calma ou nervoso. Não é só o nervoso, mas também é essa pessoa acelerada que faz muitas coisas. Que nem agora eu fico me insistindo para não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu acordo, aí eu vou fazer café, aí eu vejo que tem roupa para estender, eu vou estender a roupa, aí eu estou estendendo a roupa, aí eu olho e vejo que eu podia estar passando a manteiga no pão, aí eu passo a manteiga no pão, aí eu dou um gole no café, aí eu volto e estendo a roupa. Calma, faz uma coisa por vez. Você sabe que uma vez eu ouvi de uma. Eu ouvi num retiro que eu fiz com a Mari Cogswell e depois eu convidei ela para um Jornada da Calma também. E ela justamente falava um pouco sobre esse lugar de gênero que você levantou, né? As pessoas falam, tá, cadê a mãe? Ninguém fala cadê o pai dessa criança. Então a gente está numa sociedade que as questões de gênero estão influenciando. Mas ela falava justamente, a Mari, sobre como a gente pega a régua do outro para medir a gente mesmo. E Total. aí, a gente vive numa sociedade que, às vezes, a régua, ela é a régua da ordem, né? Então, eu vou fazer uma coisa, depois vou fazer outra, não sei o quê, é linear, é constante. É, às vezes é isso, assim, eu vejo na convivência com homens e mulheres, né? E como às vezes é isso, assim, a minha cabeça dá uma volta, faz um milhão de coisas, e quando eu vejo, Thiago, meu marido, abriu uma planilha. Ele falou, cara, aqui é Excel. Então ele começa a montar uma planilha e fala, cara, minha cabeça não pensa para planilha. E tem horas que é bom a cabeça pensar para planilha, tem horas que não é. Só que nessa coisa do ir fazendo um pouquinho, né, de cada coisa, a Mari virou para mim e falou: a gente às vezes é agente do caos, e o caos também é uma forma de trabalho que a gente não aprende a valorizar. E às vezes eu fico pensando se a gente não tem, nessa manhã que você descreveu, então, eu passo café, eu passo a manteiga no pão, e aí eu vou pendurar a roupa, aí eu volto, tomo um gole, aí quando eu vejo eu lembro de uma coisa, eu mando uma mensagem no WhatsApp. Nisso, eu acho que às vezes tem uma ansiedade que a gente entra, e quando eu vejo isso, eu falo, tá, isso não é bom. Mas às vezes, se tá tudo fluindo também, por que que não pode ser calma no 440, fazendo um milhão de coisas, não é? Por Eu quê? gostei que Não você sei. trouxe isso, porque é verdade, às vezes a gente tenta mesmo usar a régua do outro. Você sabe o que eu tentei, e uma que eu já descobri que para mim não funciona, do acordar às 5 da manhã, meditar, yoga, dar bom dia ao sol, saudação ao sol, aí um chá calmante, não pode ser um chá que acelera. Não, essa eu tentei, não funciona para mim. Desisti dela. Não, eu gosto de acordar, tomar café, que coloca meu corpo lá. Já tá no 440, bota mais alto. Aí, a minha primeira atividade do dia, em alguns dias da semana, é luta. Eu saio direto, tomo café, tomo o meu pré-treino e vou lutar Muay Thai. E volto aceleradíssima. Eu fiz um treino bem puxado, sento e vou escrever um texto. Aí escrevo um texto rapidinho, assim, sai, que sai, porque eu tô com a minha endorfina aqui toda no cérebro, sabe? Essa sou eu, é verdade. Eu queria ser essa pessoa um pouco, às vezes. Eu, é isso, de manhã eu não sou também a pessoa absolutamente matutina que faz o milagre da manhã e acorda às 5 da manhã. Ah, eu sou. Aqui Não faz é, milagre às 6. Eu não vou fazer a meditação, mas eu mas o gosto de acordar resto tá tudo cedo. bem. O resto tá tudo bem. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto dessa sensação de ver o dia claro. Eu gosto. Então, vejo o dia todo claro. Mas assim, 8h30 da noite eu já era. Eu já era. Hoje em dia, ainda mais velha, já sem tanta energia como eu tinha na minha juventude, estudar à noite para mim é impossível. Não tem essa. Marcar uma aula. Esses dias eu estou fazendo umas aulas de inglês que à noite o professor não tinha. Nossa, Helena, para mim, 7 horas da noite, colocar o meu cérebro para funcionar, a ponto de aprender alguma coisa, é difícil.
Mas eu É tô quase autossabotagem marcar uma aula de noite para você, então. quase a marcar uma aula de noite. Mas eu gosto de sair. Eu gosto. Saio, me divirto, curto. Mas meia-noite eu viro abóbora. No máximo, 1 hora da manhã. São raras as vezes que alguém me vê na rua, 2, 3 da manhã. Raríssimas as vezes. Raras. Eu gosto de rolês que terminam cedo. Aí, se o rolê terminar cedo, eu fecho o rolê. Eu sou a pessoa que vou ficar até o último, mas tem que ser o rolê que termina cedo. Tipo, rolês que respeitem. Terminem no mesmo dia que começaram. Me respeita. Isso eu acho tão. Isso eu acho que é a gente tratar a gente como a gente trata os nossos amigos queridos, né? Você fala, tá, o que que eu gosto? O que que faz bem para mim? Deixa eu respeitar isso, né? Eu não preciso me forçar a algo que eu não tô afim, né? E a gente às vezes faz isso. E eu vejo quando. E eu gosto muito, assim, de ouvir, às vezes, pessoas mais velhas, até as avós da razão, né? Que a gente ouviu juntas lá no TEDx Blumenau, com mais de 80 anos. Você fala, nossa, é muito legal ver como você pode chegar íntegro com você mesmo, né? Em qualquer idade. E aí eu fico tentando praticar isso hoje, né? E eu acho que isso, quando você fala, né, da crise antigamente, que fez ali como pedir da crise hoje, eu acho que a gente também tem essa vontade, né? Que você fala, cara, eu quero honrar as minhas próprias decisões e escolhas a cada momento, não é? Nossa, isso faz muita diferença, mas eu acho que isso só a maturidade entrega para nós. É muito nítido. Hoje, por exemplo, eu recebi um convite e eu falei, não. Era um convite de uma aula, tal. Eu falei, não, eu parei, pensei, eu não quero. Não tô afim. E isso era uma coisa muito difícil para mim. Eu disse sim para tantas coisas que eu não queria fazer ao longo da minha vida, e hoje é não. E aí ainda perguntei para a moça assim: "Ah, é para falar de quê?" Ela: "Ah, eu queria que você falasse da sua jornada como uma mulher negra." Eu falei: "Ai, minha jornada já é tão difícil, eu não quero mais ficar contando isso para ninguém. Obrigada." Não quero. Então, assim, eu entendi, eu consigo hoje dizer alguns nãos que eu sei que são sim para mim. Tô falando um cinzão para mim, assim, sabe? Aí tinha, às vezes, aquele medo de ser deselegante. Não, não tem mais. Não, obrigada, não quero. Agradeço, estou feliz assim, vou seguir o meu caminho. E eu acho que a maturidade me trouxe muito isso. E aí eu fico muito grata a ela, porque eu fico mais leve. Como fica mais leve? Né? Então, não, isso eu não gosto. Como eu já fiz, Helena, como eu já fiz coisa para agradar os outros, muitas coisas para agradar. E hoje em dia, não, eu não gosto. E as avós da razão, eu achei maravilhoso, porque eu não sei se você percebeu, elas eram sempre as últimas a chegar, elas não seguiam as regras. Então, Sim, assim, as regras não, as propostas, né? Qual que é a proposta? É chegar às 9, elas não chegavam. É almoçar em tal horário, em tal lugar, elas não estavam. Porque eu acho que é isso, quando a gente tem 80 anos, eu quero chegar nos meus 80 anos e falar assim, eu só vou fazer o que eu tô afim. É o que eu tô afim. O que é? Eu vim sim. para entregar um TEDx que vai ser apresentado às 5 da tarde? Ok, eu vou estar aqui às 5 da tarde, não vou precisar chegar às, às 10 da manhã e acompanhar todo mundo. Não, às 5 da tarde eu venho, tá certo, eu vou entregar a minha parte, vou entregar muito bem feito, inclusive. Ai, Exatamente o que mas, eles fizeram, né? mas é isso. Elas têm, mas eu vejo isso em você, claro, com todo o compromisso que tem, mas com uma integridade, assim, ó, de falar, cara, eu vou fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer, o que eu escolho que eu tenho que fazer. E isso também dá muita gratidão por quando a gente tem a pessoa presente, né? Eu tô muito feliz que você disse sim pro Jornada da Calma e falou, cara, porque é isso, assim, pra mim não tem. Você até tinha brincado, falou, não sou uma pessoa calma, não, pelo amor de Deus. Mas é isso, pra mim a calma ela pode se expressar de muitas formas e ela pode se expressar com essa inteireza que você tem em ser você, Cris. Te admiro muito. Estou muito feliz com essa conversa. Quero que a gente se encontre ainda mais muitas vezes, muitas conversas. Obrigada.
Eu que estou muito feliz. Eu já vou deixar aqui falar que eu quero que você seja minha amiga. Vamos, já Minha topei. casa, amizade já iniciada, porque eu gostei muito de você, já te admirava, então foi muito maior ter me conectado com você. E eu espero que seus ouvintes possam ir lá no seu Instagram para ver o seu sorriso. Para Ah, ser uma pessoa agradável, porque o podcast é só de vozes, né? Então, assim, gente, vocês precisam descobrir mais sobre Helena Galante. ai, Cris, obrigada pelo sorriso, obrigada por aquele abraço e por todos os outros que virão ainda. Obrigada por Uhum. dividir aqui com a gente no Jornada da Calma tanto do seu caminho, da sua história. E obrigada aos ouvintes também, que disseram sim pra gente e estão aqui com a gente até agora. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.